Curso Fé Católica, com Roberto Tanús. Levando a palavra de Deus ao seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Curso Fé Católica. Primeira etapa. A palavra que liberta. Neste curso, nós queremos mostrar nesta noite de hoje, em primeiro lugar, a palavra de Deus, que é fonte de libertação. Esta palavra que veio a nós pela tradição apostólica, esta palavra que foi passada pelo sangue dos mártires, essa palavra que custou o sangue de tantos santos e santas, para que hoje nós tivéssemos nas mãos esse livro que não é somente a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. A primeira pregação que fui convidado a fazer, mais ou menos no ano 79, a primeira pregação, eu fui convidado para fazê-la na penitenciária agrícola Sepaigo. Isso tem muito tempo. Eu me lembro que a pregação era justamente sobre o amor à palavra. Foi essa a primeira pregação que fiz na vida. E o desafio, a renovação carismática, lá nos anos de 79, havia organizado um seminário de vida no Espírito Santo, no Sepaigo, que é essa penitenciária que fica aqui próxima de Goiânia. Me preparei durante um mês. Rezei profundamente, pedi ao Senhor unção. Durante um mês me preparei. Entramos num carro e fomos para a penitenciária. Fomos revistados e encaminhados à sala reservada para reunião com aqueles que já estavam há algumas semanas se reunindo em oração. Quando chegamos à capela ou ao local da oração, ela já estava ocupada por alguns membros dos Alcoólicos Anônimos, AA. Então aquelas senhoras que estavam conosco e que eram responsáveis pela organização, disseram, hoje não vai ter jeito não. A sala nossa está ocupada. Mas eu havia preparado durante o mês inteiro. E eu virei para ela, não, eu vim para pregar. Eu quero pregar. E ela dizia, mas Roberto, não tem jeito. O pessoal não está reunido. E eu virei, onde está o pessoal? Perguntei para os carcereiros. Eles disseram, estão lá na quadra de esportes. Era um sábado de manhã. Meu amigo, minha amiga, você interromper uma partida de futebol numa penitenciária, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Ou então tem que ser doido. Foi o que eu fiz. Peguei a bola debaixo do braço e disse, eu vim aqui falar de Jesus para vocês. Eu quero só 10 minutos. Ficou aquele silêncio sepulcral. Não se ouvia nem o barulho de moscas. E naquela hora, aquelas velhinhas que tinham ido comigo já puxaram o terço. Já começaram a desfiar o terço. Oh, Jesus, protege isso aí. Protege. E eu comecei. Senta por aqui. Senta no chão mesmo. É rapidamente. Mas vocês precisam ouvir a palavra de Deus que liberta. Alguns se assentaram. Outros viraram as costas. Outros começaram a conversar propositadamente. E eu não me intimidei. Comecei a falar de Jesus e disse, essa palavra tem o poder para libertar cada um de vocês. De repente levantou um dos presidiários, ali veio do meio. Parecia ter uns 2 metros. Grandão. E ele disse, peraí, silêncio. E ele levantou a mãozona dele, que parecia ter o tamanho do meu rosto. E veio na minha direção. Peraí, silêncio.
E eu fiquei aqui no meu lugar, firme, ou quase. Ele pegou a minha Bíblia e disse assim: vocês conhecem esse livro? Esse livro é um livro qualquer. Ele dizia: esse livro fechado é um livro qualquer. Ele abriu e disse: esse livro aberto é a boca de Deus que fala. Aplaudamos a palavra de Deus. Essa é a boca de Deus que fala. Eu nunca me esqueci dessas palavras desse ex-presidiário. A palavra de Deus é viva. É a boca de Deus que fala. E pelo meu ministério, uma ressurreição de uma criança já aconteceu por causa dessa palavra. Cura de cego de nascença, de paralítico, de surdo de nascença. Porque a palavra que eu prego é a palavra de Deus viva. E essa palavra que eu creio é a palavra que liberta. Eu tenho visto milagres acontecendo, como no mês passado, no mês de junho, quero dizer, agora de 2002, um casal que me ligou lá da cidade de Barretos, dizendo: Roberto, você virá a Barretos pregar a palavra, e o nosso netinho, de 4 anos a 1 ano, não escuta. Tem 1 ano que ele não escuta, perdão, tem 1 ano que ele não enxerga. Nós já levamos em todos os oftalmologistas do país e fora do país, e há 1 ano ele não vê. Não deram chance mais, não tem como ver. Quando nós começamos o encontro, eu li nessa palavra o que está escrito lá em João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E quando li essa palavra, o sacerdote trouxe o Santíssimo. Eu apontei para o Santíssimo que estava no ostensório e disse: não é só pão. A palavra de Deus garante que é o pão vivo que desceu do céu. É a carne de Cristo, é Jesus Cristo vivo nesta hóstia. Quando disse isso, um senhor veio com a criança no braço, um casal mais idoso atrás, e o senhor lá de trás disse: Roberto, esse é o meu netinho que não enxerga há 1 ano, em que nós somos em todos os especialistas, já gastamos demais. E estava no braço do pai. Eu olhei para aquele menino e olhei para o Santíssimo, e lembrei da palavra de novo, que eu sei que essa é uma palavra viva, que não são somente letras. Não é porque o livro cabe tudo, mas não é só letra. E eu olhei para a criança e Jesus falou no meu coração, me deu aquela certeza no coração: essa criança já está enxergando. E eu virei para a criança e disse: em nome de Jesus, você está me vendo, não está? E a criança balançou a cabecinha: sim, estou vendo. Cadê seu papai? Está aqui. Apontou o avô, a avó. E foi aquela emoção, aquele choro geral, aquele choro da família que estava toda junta. E eu perguntei então para a criança: escuta, quando foi que você começou a enxergar? Ele apontou o dedinho para o ostensório e disse: quando isso aqui chegou a esse lugar. Uma criança de 4 anos que há 1 ano não enxergava, ou seja, desde os 3 anos de idade, ele nem sabia o que era o ostensório. Quando isso aqui chegou nesse lugar, porque está escrito na palavra: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Essa palavra tem o poder de transformar. Essa é a palavra viva. Essa é a palavra de Deus, porém é preciso conhecê-la. Abramos no Evangelho de São Mateus,
no capítulo 22. Mateus 22, 29. Jesus está conversando com os saduceus que não acreditavam na ressurreição. E aqui no versículo 29 do capítulo 22 de Mateus, Jesus fala uma frase impressionante. Esse versículo 29, desse capítulo 22 de Mateus, é impressionante esse versículo 29. Vamos ler todos juntos ele. Respondeu-lhes Jesus: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus fala que aquele que não conhece a Escritura já está errado. Quantas pessoas se aprofundam nas artes do mundo, nas ciências, e continuam verdadeiros analfabetos de Bíblia. Por isso Jesus fala: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque essa Escritura tem o poder de libertar. Por isso é preciso conhecer. Nós só amamos o que nós conhecemos. Ninguém ama o que não conhece. Você só ama o que conhece. E a partir do momento em que você começa a ler, o Espírito Santo é poderoso para libertar sua mente de todo travamento, de todo obscurecimento. Ele é poderoso para abrir seu entendimento, para compreender a Escritura. Quem ama, defende. Primeiro, quem conhece, ama. Segundo, quem ama, defende. Passemos ao livro dos Atos dos Apóstolos. Atos 17. A sequência aí do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, até chegarmos a Apocalipse. Você vai ter que decorar até a próxima semana. Vamos lá? Atos 17. Mas é bom que você decore. São Paulo está chegando em Tessalônica. É uma cidade que fica no Oriente Médio, já próximo de Atenas, ali próximo, fica na Grécia. Ao passarem por Anfílopos e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo o seu costume, e por 3 sábados disputou com eles, explicava e demonstrava à base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. Por 3 sábados, o que São Paulo fazia com aqueles judeus que estavam em Tessalônica? 3 sábados. Por 3 sábados, o que fazia São Paulo? Disputava. Ele discutia? Não. Ele demonstrava na base das Escrituras que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você conseguiria fazer o que São Paulo conseguiu?